Fala, meu guerreiro, fala, minha guerreira, tudo bem com vocês? Professor Vinícius Batista, o seu professor de matemática e raciocínio lógico, para darmos início ao nosso curso completo para a empresa de Correios Telégrafos. Isso mesmo, meu povo, nós começamos hoje com o nosso projeto A Aprovação para os Correios, beleza? Então vocês vão ter aqui a nata da matemática completíssima para vocês. Ok? Então, nós vamos abordar toda a temática prevista no edital do concurso dos Correios para darmos prosseguimento e conseguirmos a sua aprovação. Ok? Nós vamos iniciar do básico. Vamos pensar em cima dos conjuntos numéricos, é onde tudo surge, tá? As necessidades que geraram os conjuntos numéricos, suas propriedades, bem como as suas operações. Ok? Então, vem comigo aqui. Vocês podem observar aí na tela que nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. E a primeira pergunta que fica é de onde surge essa necessidade dos conjuntos numéricos, tá certo? O homem, ele passa, num determinado momento, a ter a necessidade de começar a quantificar coisas que ele tinha e, posteriormente, a operar com essas coisas. E aí surge essa ideia de conjuntos numéricos, tá certo? Então, o que define matematicamente um conjunto numérico? São coleções de números, tá certo? Que compartilham alguma característica em comum, além do fato de serem números, tá? Além do fato de serem símbolos que expressam, na grande maioria dos casos, alguma quantidade ou até mesmo uma qualidade. Você pode utilizar um número para precificar, para quantificar algo, certo? Ok? Então, nós temos aí os principais conjuntos, né? Conjunto dos naturais, dos inteiros, racionais, reais e os irracionais. Nós vamos passar por cada um desses conjuntos, observando as suas peculiaridades, ok? Primeiro conjunto aí na tela é o conjunto dos números naturais, ok? É o conjunto mais simples, é onde definitivamente tudo surge, tá? Então, o homem, ele surge com essa necessidade de começar a quantificar as coisas, e daí surge a ideia do conjunto dos números naturais. Se você observar direitinho, os números simplesmente são símbolos, tá? Os números, eles são algo muito abstrato dentro da nossa realidade. Você não consegue tangenciar um número. O número não é palpável. O número, ele é um símbolo, tá? Ele é uma ideia que exprime um determinado pensamento no sentido matemático, obviamente, ok? Então, o primeiro conjunto numérico a ser criado, tá? É o conjunto dos números naturais. E ele é denotado pela letra N. Você pode observar aqui na tela, né? A letra N é o que denota esse conjunto, que surgiu a partir do momento que foi sentida a necessidade da contagem. O homem desenvolveu a necessidade de contagem e ali surge o conjunto dos números naturais, ok? Então, o conjunto dos números naturais é expresso pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí. Vai seguindo, tá? Ele é um conjunto infinito, ok? Então, ele é um conjunto que ele não tem fim. Vocês vão perceber isso aí, que na grande maioria dos casos, um conjunto numérico, de modo geral, ele sempre vai ser infinito, tá bom? Então, um subconjunto muito interessante dos números naturais é o conjunto dos naturais não nulos, que ele é denotado por esse N aqui, com esse asteriscozinho aqui em cima, tá? E o que seriam esse conjunto dos naturais não nulos? É o conjunto dos números naturais a partir da exclusão do zero. Então, você exclui o zero do seu conjunto, da sua contagem. O zero, ele passa a não fazer mais parte, certo? E aí você segue do 1 por diante. É muito interessante a gente discutir sobre isso, porque o zero, ele foi um dos últimos números a ser criados, tá? Um dos últimos números a ser criado foi o zero. Por quê? Primeiro surge no homem a necessidade de contar as coisas que ele tinha, certo? Então surge ali a necessidade do desenvolvimento dos números, e só a partir dessa necessidade, anos depois, o homem percebe que ele precisava também de um símbolo para representar quando ele não tinha algo para si, ok? Então é muito interessante, o zero, ele leva uma discussão de aproximadamente 100 anos para chegar no que nós conhecemos como zero hoje, ok? Então vamos observar algumas propriedades bem interessantes aqui do conjunto dos números naturais, tá certo? Essa é uma operação fechada, tá? A operação de adição, tá? A operação de adição, ela é uma operação fechada no conjunto dos números naturais. Ou seja, a adição de dois números naturais sempre vai gerar um número natural, tá? Então, guarda aí essa primeira dica. A operação de adição,
certo, dos números naturais sempre gera um novo número natural, ok? Então temos um exemplo bem simplório aí para vocês observarem. 15 mais 8 igual a 23, isso é extremamente simples, extremamente tranquilo para vocês observarem, certo? E algumas propriedades, tá? A propriedade associativa, tá certo? Ou seja, a ordem com a qual você soma os seus números naturais não altera o seu resultado final, ok? Por exemplo, se você tem... aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ajustar meu ponteiro. Se você tem aqui, por exemplo, 7... Opa, acho que não tá querendo riscar aqui o ponteiro. Ele só tá como apontador a laser aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, por exemplo, a associatividade não altera o resultado final caso você altere a ordem. Por exemplo, se você soma 2 mais 5 mais 3, você tem ali 2 mais 5, 7, 7 mais 3, 10, ok? Se você inverte essa ordem, se você faz, por exemplo, 3 mais 2 mais 5, ainda assim você vai resultar no número 10, ok? E a comutatividade, certo? A comutatividade, você tem aí A mais B, é a mesma coisa que B mais A, né? Se você soma 2 mais 3, dá 5, bem como se você somar 3 mais 2 também dá 5. Isso aparentemente no primeiro estágio parece ser muito simples e de fato é, tá? Espera-se de você, aluno que está assistindo essa aula, que você já tenha esse conhecimento. Agora, claro, nós estamos palmilhando, nós estamos aí pavimentando um caminho para algo que vai ser um pouco mais complexo mais à frente, tá? O elemento neutro, geralmente a gente vai trabalhar com essa ideia de elemento neutro, tá? Você precisa saber quais são os elementos neutros das operações de cada conjunto, ok? O elemento neutro da adição no conjunto dos números naturais é o número 0, tá? Você somar zeros a determinadas parcelas não vai alterar o valor final do seu resultado, do seu cálculo, tá bom? Então, seguindo aí, ó, a multiplicação entre números naturais, ok? Ela é muito interessante, porque a multiplicação entre dois números naturais também gera um novo número natural, ok? A multiplicação, o produto entre dois naturais sempre vai gerar um novo natural, tá? É uma operação também ali fechada. As propriedades, né? A gente tem a comutatividade, que é aquela velha historinha, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Se você tem um número A vezes um número B, dá o mesmo resultado de você fazer o número B vezes o número A. Por exemplo, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Isso é extremamente tranquilo da gente desenvolver, ok? Próxima propriedade é, novamente, a associatividade. A associatividade segue a mesma ideia do exemplo anterior que eu tinha passado para vocês, tá? Se você tem 3 números naturais sendo multiplicados e você alterna a ordem daquela multiplicação, você não vai alterar o seu valor final. Se você tem 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Se você altera essa ordem, faz 5 vezes 2, que dá 10. Depois multiplica com 3, dá 30 da mesma forma. Não altera, tá? Isso é a propriedade da associatividade, tá? Propriedade associativa. E, por fim, nós temos aí a propriedade da distributiva, muito utilizada, por exemplo, na parte de equações do primeiro e até mesmo do segundo grau, tá? Que é a ideia do seguinte, você tem ali 2 números sendo somados ou subtraídos dentro do parêntese, e um número, né, um escalar multiplicando por fora, e aí você aplica lá aquela ideia do chuveirinho, né, que alguns conhecem como chuveirinho, é a distributividade, tá? Você multiplica o A pelo B, e o A pelo C e mantém ali a sua soma, tá bem? Então você vai ter aí AB mais AC, ok? A gente vai ver alguns exemplos disso aí quando formos tratar, por exemplo, das equações. E o elemento neutro, tá? O elemento neutro da multiplicação no conjunto dos números naturais é o número 1. Perceba, o elemento neutro da soma é o 0, tá? O elemento neutro da soma é o 0. Já o elemento neutro da multiplicação é o número 1, ok? Pois ao multiplicarmos qualquer resultado por 1, a gente não altera ali o valor final do número que multiplicamos, ok? Seguindo aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, a divisão de números naturais, tá certo? Ela é muito interessante. Nós temos algumas observações a fazer
com relação a isso, tá? Então, na divisão de dois números naturais, nem todo resultado vai dar natural. Então, você precisa guardar isso. Eu já vi questões aí da IBFC, ela cobrar essa parte um pouco mais teórica, tá certo? Então, vamos recapitular. Ao somar dois naturais, temos um natural. Ao multiplicarmos dois naturais, temos um novo natural. Ao dividirmos dois naturais, nem sempre temos um natural. Ok? Muita atenção com relação a isso, tá? Até coloquei aqui um exemplozinho aqui para vocês, ó. 30 dividido por 5 dá igual a 6. Então, peguei um natural, dividi por outro natural, show de bola. Maravilha. Porém, se a gente faz aqui, ó, 11 dividido por 2, não dá natural. É 5,5, ok? E 5,5 não é um número natural. Observação muito importante, tá? Nenhum número pode ser dividido por zero, pessoal. Nenhum número, sobre nenhuma hipótese, sobre qualquer circunstância. Você não pode dividir nenhum número por zero. Isso aí é um absurdo matemático. A gente não pode fazer isso. É uma indeterminação, tá? Matematicamente falando, nós não podemos dividir nenhum número por zero. Guarda aí essa pequena historinha para elucidar, tá certo? Isso aí para você. Pensa na seguinte forma. Pensa na seguinte situação, melhor dizendo. Eu chego numa sala de aula com 100 alunos. Todos os alunos extremamente empolgados, aulão de revisão aí para o concurso. E eu chego lá e digo assim, pessoal, eu vou dividir aqui para vocês hoje todo o dinheiro que eu tenho dentro da minha carteira. Todos se alegram, todos ficam maravilhados e ansiosos. Eu vou lá, pego a minha carteira, abro e pasmem, R$0. Não tem um tostão furado dentro da minha carteira. Quanto cada aluno recebeu? R$0, né? Então, eu peguei o 0 e dividi ele por 100. Deu 0. Cada um dos alunos recebeu R$0, ok? Mas imagina agora a segunda situação. Eu chego numa sala, certo? Eu chego numa sala, abro a porta da sala e ela está vazia. Não tem nenhum aluno lá dentro. Só que aí nessa situação eu tô com exatos R$100 na minha carteira. Ao abrir a porta e entrar, eu não tenho com quem dividir aquele dinheiro. Perceba que eu não tenho como dividir. Por quê? Porque existem exatamente 0 pessoas. Eu vou dividir 100 para 0. Isso não pode acontecer. Matematicamente falando, isso não é possível. Ok? Então guardem isso. Na divisão de números naturais, nós não podemos dividir nenhum número por 0. Ok? Seguindo aí, a gente vai falar do conjunto dos números inteiros. Então, vamos elucidar bem o que temos aqui até então. Surge no homem a necessidade de contar aquilo que ele tinha. Então, ele desenvolve o conjunto dos números naturais. Ok? Com o conjunto dos números naturais, ele vai conseguir contar tudo o que ele tem. Eu vou até cortar aqui, volta aqui para mim. Vamos lá, vamos melhorar isso. Surge ali a necessidade do homem de contar. Ele desenvolve o conjunto dos números naturais. A partir disso, o homem ele começa a contar tudo o que ele tem e desenvolve a ideia do comércio um pouco mais aprimorado. Só que homem é bicho ruim. Professor, não diga isso. Homem é bicho ruim. Homem gosta de dar calote. Gosta de meter um miguezinho ali, o famoso jeitinho brasileiro, como alguns falam. E aí surgem as dívidas. O homem ele passa a dever na praça. E aí, o que acontece? Surge a necessidade da cobrança. Surge a necessidade de você buscar de volta o que você tinha. E aí, com essa nova necessidade, surge um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros, ele abrange agora os números para uma escala negativa, tá? Nós temos aí agora números negativos. O conjunto dos números inteiros abrange agora os números positivos mais os números negativos. Eu tenho ali os naturais e os seus simétricos, os seus irmãos gêmeos do mal, digamos assim. Perceba aqui, ó, o conjunto dos números inteiros representado por Z surgiu a partir do momento que surgiu a ideia de dívida, tá certo? Surge ali a ideia de dívida, assim entrando os números negativos
no processo de contagem. Então, eu tenho aqui o número 0. O 0 ele vai definitivamente funcionar como um marco, tá? Onde ele vai separar, vai fazer a separação dos números positivos, né? São os números que vão estar à direita, e os números negativos, que são os números que vão estar à esquerda, ok? Guardem muito bem isso aí. O 0 ele funciona como um marco, né? É como se ele criasse um universo espelhado, tá? Então você tem ali os números naturais, seguindo à direita, e os seus irmãos gêmeos do mal à esquerda, ok? E nós vamos observar isso aí com algumas propriedades, tá? Primeira questão são as operações com números inteiros, tá certo? De modo geral, as operações com os números inteiros, elas vão funcionar de modo muito similar às operações com os números naturais, certo? Então, sempre quando a gente parar para observar, as operações elas vão ser muito correlatas. Só que aí a gente vai usar a ideia do quê? Do oposto, né? Do simétrico de cada um deles, que é justamente essa ideia do número ser positivo e ter um irmão gêmeo negativo ali, tá? De modo geral, como é que vai funcionar? O oposto de 3 é quem? É o menos 3, tá? O oposto aditivo do 3 é o menos 3. E de onde é que surge essa ideia? É da ideia de eu tentar negativar o número. Então, eu tenho aqui, ó, o oposto de 3 é quem? É menos 1 vezes 3, que dá quem? Menos 3, tá? Então, você já guarda essa primeira informação aí, tá? O conjunto dos números inteiros, ele funciona como os números opostos aos números naturais, certo, pessoal? O oposto de menos 4 é menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. Tá? Lembra sempre disso. Opostos, né? Plural metafônico aqui. Perdoe-me. Os números são opostos. Eu tenho 4 de um lado e o menos 4. Deixa eu só ver se está enquadrando aqui. Vou até trocar aqui. Eu tenho 4 e o oposto de 4 é quem? Menos 4. Fica lá à esquerda. Ok? Então, vamos lá. Visto isso, o conjunto dos números inteiros, né? Tá bem definido ali. E aí nós vamos para um novo conjunto, tá? Que é um conjunto muito interessante. E eu quero passar esse conjunto para vocês de uma forma bem legal. O próximo conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números racionais, tá? Então vamos lá, vamos puxar lá do começo. Conjunto dos naturais. O homem desenvolve a necessidade de contagem. Perfeito. Surgem agora as dívidas. O homem cria o conjunto dos inteiros. Os números positivos e os números negativos, certo? E aí surge quem? Aí surge papai. Aí surge o meu pai. Que, por sinal, não sei nem onde é que ele está, tem muito tempo. Papai era menino namorador, papai era menino esperto. E saiu fazendo filhinhos por aí. Resultado, apareceram os herdeiros no momento oportuno para cobrar o que era deles de direito na vida. Surge aí o conjunto dos números racionais, o conjunto da partilha, o conjunto das frações, certo? Então vamos guardar essa cronologia bem direitinho, tá certo? O homem desenvolve a necessidade de contar, números naturais. O homem é bicho ruim, bicho safado, começa a fazer dívida. Conjunto dos inteiros, né? Os positivos e os negativos, né? E aí surge papai, menino namorador, meteu o filho no meio do mundo. Chegaram os herdeiros para cobrar o que era deles por direito. E eu precisei fazer o quê? Precisei fracionar, precisei partir aquilo que papai deixou. E olha que não foi nem muita coisa. Surge aí o conjunto dos números racionais, pessoal. O conjunto dos números racionais são as frações escritas na forma de A sobre B, certo? Com A e B pertencendo aos inteiros, ou seja, A e B podem ser positivos e negativos, tá certo? Só que com uma pequena restrição, tá? O B, ele precisa ser estritamente diferente de zero. O denominador da fração precisa ser estritamente diferente de zero. Por quê? Por conta daquilo que eu tinha explicado para vocês. Nós não podemos, sobre nenhuma hipótese, dividir algum número por zero, ok? Nem mesmo o próprio zero você pode dividir por zero. Beleza? Então, e observem o seguinte. A e B pertencem aos inteiros muito dentro dessa ideia, né? Eu posso partilhar coisas positivas e coisas negativas. Lembra? Vamos pensar no seguinte. Se você recebe uma herança,
e precisa dividir com mais alguém, você está dividindo um saldo positivo. Porém, se você sai para um bar, para tomar uma com a rapaziada, e a conta vai ser dividida por igual, tu tens ali uma dívida, né? Tu tens algo negativo que está sendo partilhado e cada membro ali presente vai receber uma fração negativa do valor total a ser dividido, ok? Então, guardem isso. O conjunto dos números racionais é o conjunto das frações, ok? Ou das razões, como algumas questões gostam de tratar, né? Os quocientes, beleza? Visto isso, nós vamos ver aí o conjunto dos números racionais de uma forma um pouco mais legal, ok? Quem satisfaz essa definição de números racionais são os números inteiros, tá? Os inteiros, eles são um subconjunto dos racionais, tá? Então, todo número inteiro, ele é um número racional. Mas, espera aí, professor, o senhor falou que o conjunto dos racionais são frações, certo? Por exemplo, você tem o número menos 10. O número menos 10, você pode pensar ele numa fração. Menos 10 sobre 1, 10 sobre menos 1, menos 20 sobre 2. Então, você pode reescrever esse número como uma fração. Logo, ele se encaixa ali como um conjunto, dentro do conjunto dos números racionais, ok? O número 7, né, pelos mesmos motivos, você pode pensar o 7 como sendo, por exemplo, 14 dividido por 2. E até mesmo o número 0, ele é um número racional, tá? Você pode pensar o número, o 0 como sendo 0 sobre qualquer número que você quiser. 0 sobre 10, 0 sobre 1, 0 sobre 30, 0 sobre 1 milhão. Continua dando sempre 0. Então, você pode escrever ele na forma de uma fração. Ele é um número racional, ok? Os decimais exatos, tá? Decimais exatos. Eles são, sim, números racionais. Tem muita gente que fala que não são. E tá errado. Número decimal exato é número racional. Por exemplo, o número 1,25. Você pode pensar nele como sendo 125 dividido por 100, né? Você volta ali às casas decimais e consegue tranquilamente formar esse número, né? O número 0,1, você pode pensar como sendo 10 sobre 100. Então, se você consegue formar uma fração utilizando um número, ele é, sim, um número racional, ok? As dízimas periódicas simples, por exemplo, também são. Você pode, né, usando ali os parâmetros necessários, formar um número fracionado, tá? Se você forma uma fração, o número, obrigatoriamente, ele é um número racional. E até mesmo as dízimas periódicas compostas, tá? A gente pode reescrevê-las aí utilizando aquela ideia lá, né, do denominador 9, 99, 999, por aí vai, ok? Visto isso, nós vamos pensar aí agora em duas observações bem importantes, tá? Lembrando que entre dois números racionais há infinitos números racionais, tá? Entre as fraçõezinhas que você tem ali na reta numérica, você tem infinitas novas frações, tá? Você pode, por exemplo, pegar ali 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16, 1 sobre 64, 128. Então, você tem ali infinitas, 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 infinitas possibilidades de novos números racionais, ok? E a segunda é que as dízimas periódicas são racionais, pois podem ser escritas sob a forma de fração. Foi o que eu falei para vocês ainda agora, certo? E a junção de tudo isso lá na frente, vocês vão ver no que é que vai resultar. E agora vamos lá para uma coisa bem interessante, bem específica, tá? Que são os números irracionais. Os números irracionais, eles são um pequeno grupo de números que existe ali fora dos racionais, né? Eles, como o próprio nome sugere, eles são irracionais. Ou seja, se os racionais são aqueles que nós podemos escrever na forma de uma fração, os irracionais são aqueles que nós não podemos escrever na forma de uma fração. Captaram isso aí? Então, racional, consigo escrever ele na forma de fração. Irracional, eu não consigo escrevê-lo na forma de uma fração. Ok? Essa é a definição aí de números irracionais que vocês precisam ter. São aqueles números que nós não conseguimos escrever na forma de uma fração. Por quê? Porque eles são decimais infinitos, pessoal. E decimais infinitos você não consegue fazer esse procedimento. Beleza? Alguns exemplos aí de números irracionais. O número π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 10. Todas essas raízes aí que a gente não consegue mensurar, na grande maioria dos casos, são números irracionais.
ok? Raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13, todas essas raízes quadradas aí são irracionais, ok? E aí vamos pensar. Perceba que cada conjunto numérico, com exceção desse dos irracionais, cada conjunto numérico desse que vai surgindo, ele é uma aglutinação, ele se apropria de alguma característica que já existia de um conjunto anterior para desenvolver uma nova. E aí a gente tem... isso aí é só um complementozinho, né, do conjunto dos irracionais, que são as operações. Nós não operamos, basicamente, os irracionais, deixamos eles indicados na forma que ele tiver, certo? E aqui é onde eu quero chegar com vocês, ó. Perceba que no conjunto macro, eu tenho conjuntos micros aqui. Então, percebam, o conjunto dos números naturais surgiu aqui e ele se expandiu para os inteiros, né? Então, os naturais passam a ser subconjunto dos inteiros. Os inteiros, eles evoluíram para racionais, para as frações. Então, os inteiros agora são um subconjunto dos racionais. Só que dentro das frações tem algumas frações que dão meio que errado, dão dízimas não periódicas, né? Dão decimais infinitos. São os irracionais, que estão aqui nesse cantinho de cá. E a aglutinação de todos esses conjuntos gera aí o conjunto dos reais, tá certo? O conjunto dos números reais é a junção dos naturais com os inteiros, com as frações, né, que são os racionais, e os decimais infinitos, que são os irracionais. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, acima de tudo, compreendido esse nosso primeiro momento aqui. E eu aguardo você para o nosso próximo bloco de questões. Beleza? ICD Concursos. Aqui você realiza o seu sonho.